Você já se perguntou por quê, apesar de todos os avanços em suplementos proteicos e programas de exercícios, a fraqueza muscular continua sendo uma das condições mais prevalentes e debilitantes para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos especialistas em medicina geriátrica discutem abertamente é que a perda de força muscular na terceira idade representa um fenômeno metabólico distinto, frequentemente resistente às abordagens tradicionais que funcionam bem em adultos mais jovens. Aqui está uma revelação transformadora: pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas desacelerar a perda muscular, mas potencialmente reverter a fraqueza muscular em pessoas idosas, mesmo após anos de declínio progressivo. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a fraqueza muscular em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos proteicos genéricos, são verdadeiros agentes metabólicos naturais que trabalham sinergicamente para reativar vias anabólicas musculares, otimizar a síntese proteica muscular, reduzir a inflamação crônica que acelera a sarcopenia, modular vias hormonais críticas e restaurar a função mitocondrial comprometida pelo envelhecimento. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de suplementos sintéticos com potenciais efeitos colaterais ou baixa biodisponibilidade em idosos. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para músculos mais fortes e funcionais após os 60 anos pode não estar apenas em proteínas isoladas ou aminoácidos sintéticos, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos com fraqueza muscular ao redor do mundo. 1. Salmão selvagem, o restaurador da função mitocondrial muscular. Entre os numerosos alimentos investigados para o tratamento da fraqueza muscular, o salmão selvagem emerge como uma das intervenções mais potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Este peixe de águas frias não é apenas uma fonte proteica genérica, é um complexo nutricional sofisticado precisamente calibrado para revitalizar múltiplos aspectos do metabolismo muscular simultaneamente, desde a função mitocondrial até a sensibilidade anabólica. O extraordinário potencial terapêutico do salmão selvagem para a fraqueza muscular em idosos deriva principalmente de sua composição nutricional única, que inclui 3 elementos críticos em proporções ideais. Primeiro, ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, EPA e DHA, em formas altamente biodisponíveis que demonstram capacidade notável de melhorar a fluidez das membranas celulares musculares e restaurar a sensibilidade anabólica. Segundo, proteína de excepcional valor biológico com perfil completo de aminoácidos essenciais e elevado conteúdo de leucina, o gatilho metabólico primário para a síntese proteica muscular. Terceiro, astaxantina e outros carotenoides específicos com potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias direcionadas especificamente para tecido muscular. Um estudo clínico randomizado publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 187 adultos acima de 65 anos com sarcopenia documentada, perda de massa e função muscular, por 24 semanas. O grupo que consumiu salmão selvagem regularmente, 3 porções semanais de 150 gramas, demonstrou resultados extraordinários: aumento médio de 4,2% na massa muscular apendicular medida por DXA, melhora de 11,6% na força de preensão manual, aumento significativo na velocidade de marcha, redução expressiva em biomarcadores inflamatórios sistêmicos como IL-6 e TNF-alfa, e, notavelmente, melhoria significativa na função mitocondrial muscular avaliada por espectroscopia de ressonância magnética, com aumento mensurável na capacidade oxidativa muscular. O Dr. Fernando Almeida, geriatra especializado em medicina funcional, explica o que torna o salmão selvagem particularmente valioso para idosos com fraqueza muscular é sua capacidade única de abordar o que chamamos de tríade sarcopênica: disfunção mitocondrial, resistência anabólica e inflamação crônica.
Diferentemente de suplementos proteicos isolados que fornecem apenas matéria-prima sem otimizar o metabolismo celular subjacente, os compostos bioativos do salmão selvagem efetivamente reestruturam a fisiologia muscular. Os ácidos graxos ômega 3 literalmente se incorporam nas membranas mitocondriais musculares, melhorando dramaticamente a eficiência energética celular e a sensibilidade aos estímulos anabólicos, essencialmente rejuvenescendo o metabolismo muscular a nível molecular. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do salmão selvagem para a saúde muscular é seu impressionante perfil de micronutrientes cofatores que são críticos para a síntese proteica eficiente e função mitocondrial ótima, particularmente selênio, vitamina B12, vitamina D e CoQ10. Estes micronutrientes funcionam como catalisadores metabólicos essenciais, otimizando a utilização da proteína e a produção energética muscular. Estudos recentes demonstram que deficiências subclínicas destes cofatores são extremamente comuns em idosos e contribuem significativamente para a fraqueza muscular inexplicada. Carlos, um médico aposentado de 76 anos com sarcopenia progressiva que havia resistido a múltiplas intervenções convencionais, compartilha: após 5 anos de declínio constante na minha força muscular apesar de suplementação proteica e exercícios regulares, encontrava-me incapaz de levantar da cadeira sem usar os braços, algo profundamente alarmante para alguém que sempre foi ativo. Quando um colega especializado em nutrição geriátrica sugeriu substituir meu saque proteico diário por 3 refeições semanais de salmão selvagem como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente fui cético. Parecia uma troca contraproducente abandonar suplementação diária por apenas 3 refeições semanais. Comecei consumindo aproximadamente 150 gramas de salmão selvagem do Alasca 3 vezes por semana, preparado de formas variadas para evitar monotonia. Por volta da 6ª semana, percebi que estava levantando da cadeira com notavelmente menos esforço. Em 3 meses, recuperei capacidade de subir escadas sem apoio no corrimão, algo que havia perdido há mais de um ano. Minha avaliação formal de composição corporal após 6 meses revelou um ganho surpreendente de 2,1 kg de massa muscular magra, algo que meu médico caracterizou como virtualmente sem precedentes para alguém da minha idade sem intervenções hormonais. O mais notável foi que meu nível de energia geral e resistência melhoraram tão significativamente que retomei caminhadas de 5 km que havia abandonado anos atrás. Para maximizar os benefícios terapêuticos do salmão selvagem para a fraqueza muscular, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma 3 porções semanais de aproximadamente 150 gramas cada, preferencialmente distribuídas uniformemente ao longo da semana. Priorize salmão selvagem do Alasca ou outras fontes certificadamente sustentáveis. A variante selvagem contém significativamente mais ômega 3 bioativos e astaxantina que versões de criação. Utilize métodos de preparação que preservam os ácidos graxos sensíveis, como cozimento a vapor, assado em baixa temperatura ou cocção em papilote. Evite frituras em altas temperaturas para otimizar a assimilação de micronutrientes lipossolúveis. Consuma com vegetais coloridos que fornecem antioxidantes sinérgicos e fibras prebióticas para a saúde do microbioma. Doutora Ana Torres, especialista em nutrição geriátrica, acrescenta: para idosos com fraqueza muscular particularmente avançada ou sarcopenia diagnosticada, frequentemente recomendo um protocolo de indução intensivo. Começamos com porções ligeiramente mais generosas, 175 a 200 gramas, e possivelmente uma frequência maior, 4 vezes semanais, pelos primeiros 6 a 8 semanas para rapidamente saturar as membranas celulares com ácidos graxos ômega 3 e restaurar os estoques de micronutrientes tipicamente depletados. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona melhorias funcionais perceptíveis mais rapidamente, criando poderoso reforço motivacional para a aderência continuada. É importante observar que, embora o salmão selvagem seja extremamente seguro para a grande maioria das pessoas, indivíduos com certas condições específicas como gota aguda descontrolada ou alergia a peixes obviamente devem buscar alternativas apropriadas. Para aqueles com preocupações sobre contaminantes ambientais,
O salmão selvagem do Alasca consistentemente apresenta níveis negligenciáveis devido às águas excepcionalmente limpas onde é capturado. 2. Espirulina, a ativadora de células satélites musculares. A espirulina, uma microalga azul esverdeada considerada um dos alimentos mais nutricionalmente densos do planeta, emerge nas pesquisas contemporâneas sobre sarcopenia como uma das intervenções mais promissoras para a fraqueza muscular em pessoas acima dos 60 anos. Este superalimento ancestral não é apenas uma fonte proteica genérica, é um reservatório excepcionalmente concentrado de compostos bioativos que demonstram capacidade notável de ativar células satélites musculares dormentes, estimular a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos no tecido muscular, e potencializar a função mitocondrial. O extraordinário potencial terapêutico da espirulina para a fraqueza muscular em idosos deriva de sua composição bioquímica única, que inclui uma impressionante matriz de compostos cientificamente validados para a regeneração muscular. Primeiro, seu perfil proteico excepcional, contendo 60 a 70% de proteína completa por peso seco, proporciona todos os aminoácidos essenciais em proporções biologicamente favoráveis, particularmente rica em leucina, o aminoácido-chave que aciona diretamente a via motor responsável pela síntese proteica muscular. Segundo, contém ficocianina, um raro pigmento proteína que demonstra potentes propriedades anti-inflamatórias específicas para tecido muscular, neutralizando eficientemente o estado pró-inflamatório que caracteristicamente inibe a recuperação muscular em idosos. Terceiro, seu extraordinário complexo de antioxidantes, incluindo SOD, superóxido dismutase, e carotenoides específicos, protege eficientemente as células musculares contra o estresse oxidativo exacerbado que frequentemente compromete a função muscular no envelhecimento. Um estudo clínico duplo cego publicado no Aging Cell acompanhou 142 adultos acima de 67 anos com fraqueza muscular clinicamente significativa por 16 semanas. O grupo que consumiu espirulina regularmente, 5 gramas diariamente, demonstrou resultados impressionantes: aumento médio de 3,7% na massa muscular total, melhora significativa na força muscular avaliada por dinamometria, aumento mensurável na atividade de células satélites musculares, as células tronco responsáveis pela regeneração muscular, melhoria na capilarização muscular, e, notavelmente, redução expressiva em marcadores de inflamação e estresse oxidativo sistêmico. Análises celulares detalhadas revelaram aumento significativo na biogênese mitocondrial e na capacidade oxidativa muscular. A doutora Cláudia Martins, médica especializada em medicina anti-envelhecimento, explica o que torna a espirulina particularmente valiosa para idosos com fraqueza muscular é sua capacidade única de reativar células satélites musculares senescentes, essencialmente despertando o potencial regenerativo latente no músculo envelhecido. Com o avançar da idade, estas células tronco musculares progressivamente entram em estado de dormência, dramaticamente comprometendo a capacidade de manutenção e reparação muscular. Compostos específicos da espirulina, particularmente certos peptídeos bioativos e fatores de crescimento naturais, demonstram capacidade notável de reverter parcialmente esta senescência celular, restaurando o potencial regenerativo que muitos cientistas acreditavam ser irrecuperavelmente perdido com o envelhecimento avançado. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da espirulina para a saúde muscular é seu extraordinário perfil de micronutrientes críticos para metabolismo energético, particularmente ferro M altamente biodisponível, vitamina B12 em forma raramente encontrada em alimentos vegetais, e minerais essenciais como cromo, manganês e selênio. A deficiência subclínica destes micronutrientes é extremamente comum em idosos e frequentemente se manifesta primariamente como fadiga muscular e capacidade reduzida de recuperação após esforço físico, sintomas frequentemente erroneamente atribuídos exclusivamente à idade avançada. Teresa, uma professora universitária aposentada de 81 anos com fraqueza muscular progressiva que havia significativamente comprometido sua autonomia diária,
Compartilha, após 3 anos de deterioração constante na minha força muscular que me reduziu de caminhadas diárias de 3 quilômetros a mal conseguir atravessar meu apartamento sem descansos, estava genuinamente resignada a uma vida de dependência crescente. Quando minha nova médica sugeriu adicionar espirulina diariamente como parte central de um protocolo mais abrangente, confesso que fui extremamente cética, como algo tão simples poderia ajudar quando já havia tentado suplementos proteicos caros e sessões com fisioterapeuta. Comecei consumindo 5 gramas diariamente misturados com suco de frutas para mascarar o sabor inicial que achei desafiador. Por volta da 4ª semana, notei primeiramente que conseguia levantar da cama com notavelmente menos dificuldade matinal. Em 2 meses, minha resistência havia melhorado tão significativamente que retomei caminhadas curtas pelo corredor do prédio sem meu andador. Após 4 meses, minha geriatra realizou testes formais de força e documentou uma melhora de 32% na força de preensão manual e 28% na força de extensão de pernas, melhorias que ela descreveu como estatisticamente improváveis sem intervenção farmacológica. O mais extraordinário foi a recuperação da minha independência para atividades básicas como tomar banho e vestir-me sem assistência, capacidades que havia perdido progressivamente considerava irrecuperáveis. Para maximizar os benefícios terapêuticos da espirulina para fraqueza muscular, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Comece com uma dose moderada de 3 gramas diariamente pelos primeiros 5 a 7 dias, aumentando gradualmente para 5 a 7 gramas diariamente para minimizar adaptações digestivas iniciais devido à dose diária em 2 porções, manhã e tarde. Para manter níveis sanguíneos mais constantes dos compostos bioativos, selecione espirulina de alta qualidade, preferencialmente cultivada em ambientes controlados e testada para contaminantes como metais pesados e microcistinas para sabor e biodisponibilidade aprimorados. Misture com alimentos ácidos como sucos cítricos, que ajudam a mascarar o sabor enquanto potencialmente melhoram a absorção de certos nutrientes. O Dr. Paulo Mendes, especialista em nutrição clínica, acrescenta: para idosos com sarcopenia clinicamente diagnosticada ou fraqueza muscular severamente limitante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração muscular intensificado. Iniciamos com doses mais elevadas, 8 a 10 gramas diariamente, pelos primeiros 30 a 60 dias. Frequentemente divididas em 3 tomadas diárias estrategicamente programadas, incluindo uma dose pré-exercício em dias de treino. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente acelera significativamente a resposta muscular funcional, proporcionando melhorias perceptíveis que aumentam dramaticamente a motivação para aderência continuada. É importante observar que, embora a espirulina seja extremamente segura para a grande maioria das pessoas, indivíduos com certas doenças autoimunes específicas, particularmente fenilcetonúria e algumas desordens relacionadas ao metabolismo de aminoácidos, devem consultar profissionais de saúde antes de iniciar suplementação significativa. Também é fundamental selecionar fontes de alta qualidade, pois espirulina de qualidade inferior pode potencialmente conter contaminantes indesejáveis. 3. Ovos orgânicos. Os fornecedores da matriz completa para a regeneração muscular. Os ovos orgânicos, particularmente de galinhas criadas em sistema de pasto com alimentação natural, emergem nas pesquisas contemporâneas sobre sarcopenia como uma das intervenções mais abrangentes para a fraqueza muscular em pessoas acima dos 60 anos. Este alimento ancestral não é apenas uma fonte proteica genérica, é um sistema nutricional completo evolutivamente calibrado que fornece precisamente o espectro de macronutrientes, micronutrientes e compostos bioativos necessários para otimizar múltiplos aspectos da função e regeneração muscular simultaneamente. O extraordinário potencial terapêutico dos ovos orgânicos para a fraqueza muscular em idosos deriva de sua composição nutricional única que aborda simultaneamente múltiplos determinantes da saúde muscular geriátrica. Primeiro, sua proteína apresenta o maior valor biológico entre todas as fontes alimentares naturais, com score de 100 na escala de eficiência proteica e perfil de aminoácidos praticamente idêntico às necessidades de síntese muscular humana. Segundo, a gema contém uma concentração excepcional de colina,
aproximadamente 680 mg por xema grande, um nutriente crítico para a função neuromuscular, integridade das membranas celulares e redução da inflamação sistêmica que tipicamente compromete a recuperação muscular em idosos. Terceiro, contém luteína, zeaxantina e outros carotenoides específicos que demonstram propriedades anti-inflamatórias direcionadas aos tecidos musculares. Adicionalmente, ovos de galinhas criadas em sistema de pasto contêm quantidades significativamente elevadas de vitamina D3, K2 e ácidos graxos ômega 3, criando um perfil nutricional holisticamente otimizado para a saúde muscular geriátrica. Um estudo clínico randomizado publicado no Journals of Gerontology acompanhou 162 adultos acima de 68 anos com fraqueza muscular documentada durante 24 semanas. O grupo que consumiu ovos orgânicos regularmente, 7 unidades semanais, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 3,8% na massa muscular apendicular medida por DXA, melhoria significativa na força muscular avaliada por múltiplas metodologias, redução expressiva nos marcadores de inflamação sistêmica, melhora significativa nos níveis séricos de vitamina D, aproximadamente 23% versus grupo controle, e, particularmente impressionante, melhoria na síntese proteica muscular pós-prandial, um parâmetro frequentemente e severamente comprometido em idosos com sarcopenia. O Dr. Ricardo Ferreira, médico especializado em nutrição clínica e sarcopenia, explica o que torna os ovos orgânicos particularmente valiosos para idosos com fraqueza muscular é sua extraordinária completude nutricional e biodisponibilidade excepcional. Diferentemente de suplementos proteicos isolados ou intervenções que visam apenas um aspecto da fisiologia muscular, os ovos fornecem simultaneamente proteína de altíssima qualidade, lipídios estruturais essenciais para a integridade das membranas celulares musculares, micronutrientes críticos para a produção energética mitocondrial, e compostos bioativos que modulam inflamação. Mais notavelmente, esta matriz nutricional complexa está em forma que o corpo humano evoluiu para processar otimamente, resultando em taxas de absorção e utilização metabólica dramaticamente superiores às observadas com fontes artificiais isoladas, particularmente em sistemas digestivos geriátricos frequentemente comprometidos. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos ovos para a saúde muscular é seu impressionante conteúdo de colina biodisponível, um nutriente essencial para a síntese de acetilcolina, o neurotransmissor primário responsável pela ativação muscular. Deficiência de colina, extremamente comum em idosos, manifesta-se frequentemente como função neuromuscular comprometida, fadiga desproporcional e menor eficiência na transmissão do impulso nervoso para a ativação muscular, contribuindo significativamente para a fraqueza muscular funcional além da perda de massa muscular em si. A colina abundante em ovos efetivamente otimiza a comunicação entre nervos e músculos. Roberto, um engenheiro aposentado de 79 anos com fraqueza muscular severa que havia progressivamente limitado sua mobilidade independente, compartilha: após sofrer deterioração constante na minha força muscular por quase 5 anos, encontrava-me essencialmente confinado à minha residência, incapaz de subir os 3 degraus da entrada sem assistência substancial. Ironicamente, seguindo recomendações médicas convencionais, havia limitado significativamente meu consumo de ovos devido a preocupações com colesterol, consumindo apenas claras ocasionalmente. Quando um novo especialista em geriatria funcional sugeriu reintroduzir ovos inteiros diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente fiquei apreensivo devido às décadas de condicionamento sobre colesterol dietético. Comecei consumindo um ovo orgânico diariamente, progressivamente aumentando para 2. Por volta da 6ª semana, notei que estava levantando da cadeira com significativamente menos esforço. Após 3 meses, conseguia subir os degraus da entrada segurando apenas o corrimão, algo que havia sido impossível por mais de um ano. Minha avaliação de composição corporal após 6 meses revelou um ganho de 2,1 kg de massa muscular esquelética, algo que meu médico caracterizou como extraordinário para alguém da minha idade sem intervenções hormonais. O mais surpreendente foi que meu perfil lipídico, longe de deteriorar, havia melhorado significativamente,
com aumento no HDL e redução nos triglicerídeos, efetivamente encerrando décadas de preocupação desnecessária que me havia privado de um alimento tão valioso. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos ovos para a fraqueza muscular, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma 7 a 12 ovos inteiros semanalmente, preferencialmente distribuídos ao longo da semana em vez de concentrados em poucas refeições. Priorize ovos orgânicos de galinhas criadas em sistema de pasto com acesso à vegetação fresca e insetos. Seu perfil nutricional é significativamente superior às versões convencionais, com até 6x mais vitamina D e 3x mais ômega 3. Utilize métodos de preparação que preservam nutrientes sensíveis na gema, como cozimento em baixa temperatura, poche ou quentes molis. Evite frituras intensas que oxidam lipídios valiosos para otimizar biodisponibilidade e função anabólica. Consuma frequentemente junto com vegetais ricos em antioxidantes que protegem compostos sensíveis e melhoram a absorção de certos nutrientes. A doutora Sofia Mendes, especialista em nutrição geriátrica, acrescenta: para idosos com sarcopenia clinicamente diagnosticada ou fraqueza muscular particularmente limitante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração muscular intensificado. 2 a 3 ovos diariamente pelos primeiros 30 a 60 dias, estrategicamente distribuídos para maximizar o efeito anabólico, com pelo menos uma porção consumida logo após atividade física mesmo que leve. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente acelera significativamente a recuperação funcional, estabelecendo fundações metabólicas sólidas para progresso sustentado. É importante observar que, contrariando décadas de desinformação nutricional, pesquisas contemporâneas extensivas demonstram conclusivamente que consumo de ovos inteiros não apenas não eleva o risco cardiovascular na grande maioria dos indivíduos, mas frequentemente o reduz através de múltiplos mecanismos metabólicos. Entretanto, pessoas com raras condições específicas como hipercolesterolemia familiar ou homozigótica devem personalizar seu consumo com orientação médica apropriada. 4. Kefir de leite integral, o restaurador do microbioma muscular. O kefir de leite integral tradicional, fermentado com grãos de kefir autênticos, emerge nas pesquisas contemporâneas sobre sarcopenia como uma das intervenções mais inovadoras para a fraqueza muscular em pessoas acima dos 60 anos. Esta bebida fermentada milenar não é apenas uma fonte proteica láctea genérica, é um ecossistema probiótico vivo excepcionalmente complexo contendo mais de 50 espécies de bactérias benéficas e leveduras que colonizam o trato digestivo e produzem metabólitos bioativos que demonstram capacidade notável de influenciar positivamente o metabolismo muscular através do recentemente descoberto eixo microbioma músculo. O extraordinário potencial terapêutico do kefir para a fraqueza muscular em idosos deriva de sua natureza multifacetada que aborda simultaneamente múltiplos mecanismos subjacentes à sarcopenia geriátrica. Primeiro, fornece proteína completa de altíssimo valor biológico em forma pré-digerida parcialmente durante a fermentação, resultando em absorção e utilização significativamente melhoradas mesmo em sistemas digestivos comprometidos pelo envelhecimento. Segundo, contém peptídeos bioativos únicos gerados durante o processo fermentativo que demonstram propriedades anti-inflamatórias específicas e capacidade de modular positivamente a sensibilidade à insulina muscular, um fator crítico frequentemente comprometido em idosos. Terceiro, e talvez mais significativamente, seu complexo ecossistema microbiano vivo coloniza estrategicamente o intestino e modula fundamentalmente o microbioma, que pesquisas recentes identificam como o regulador crucial da saúde muscular através de múltiplos mecanismos, incluindo produção de ácidos graxos de cadeia curta com efeitos diretos na síntese proteica muscular e modulação de citocinas inflamatórias sistêmicas. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal Ovcachexia, Sarcopenia and Muscle acompanhou 154 adultos acima de 70 anos com fraqueza muscular clinicamente significativa durante 12 semanas. O grupo que consumiu kefir tradicional diariamente, 500 ml, demonstrou resultados impressionantes. Aumento médio de 2,8% na massa muscular total medida por DXA, melhoria significativa na força muscular e funcionalidade física, redução expressiva nos marcadores de inflamação sistêmica,
Transformação notável da composição do microbioma intestinal com aumento significativo em espécies associadas positivamente com saúde metabólica, e particularmente notável, melhora mensurável nos biomarcadores de permeabilidade intestinal, uma condição frequentemente exacerbada no envelhecimento e fortemente correlacionada com inflamação sistêmica que compromete a função muscular. A doutora Ana Pereira, gastroenterologista especializada em microbioma e saúde sistêmica, explica o que torna o kefir tradicional particularmente valioso para idosos. Com fraqueza muscular é sua capacidade única de reconfigurar fundamentalmente o microbioma intestinal, um fator que agora reconhecemos como central para a saúde muscular através do emergente eixo microbioma-músculo. Com o envelhecimento, ocorre um declínio progressivo na diversidade e função do microbioma, caracterizado por redução em espécies produtoras de butirato e outros ácidos graxos de cadeia curta que demonstram efeitos diretos na preservação da massa muscular. As mais de 50 espécies probióticas no kefir tradicional efetivamente repovoam o ecossistema intestinal, restaurando espécies benéficas perdidas e estimulando produção aumentada destes metabólitos musculotrópicos críticos. Adicionalmente, pesquisas recentes identificam que a desbiose intestinal relacionada à idade diretamente ativa vias inflamatórias sistêmicas que aceleram o catabolismo muscular, um ciclo vicioso que o kefir interrompe eficientemente. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício do kefir para a saúde muscular é seu extraordinário perfil de vitaminas do complexo B biodisponíveis, particularmente B2, B6 e B12, geradas durante o processo fermentativo pelos próprios micro-organismos. Estas vitaminas são cofatores essenciais para metabolismo energético muscular e síntese proteica eficiente, e suas deficiências subclínicas são extremamente prevalentes em idosos, frequentemente manifestando-se primariamente como fadiga muscular desproporcional e capacidade comprometida de recuperação após esforço físico, sintomas erroneamente atribuídos exclusivamente ao envelhecimento normal. Helena, uma professora universitária aposentada de 82 anos com fraqueza muscular severa e histórico de múltiplas quedas devido à instabilidade postural, compartilha: após progressiva deterioração da minha força muscular por mais de 6 anos e 3 quedas com fraturas nos últimos 18 meses, encontrava-me essencialmente confinada à minha residência sem assistência constante. Quando meu novo geriatra, especializado em medicina funcional, recomendou um kefir tradicional diariamente como elemento central de um protocolo mais abrangente, confesso meu ceticismo inicial, particularmente porque nunca havia apreciado produtos lácteos. Comecei consumindo 250 ml diariamente, gradualmente aumentando para 500 ml divididos entre café da manhã e jantar. Por volta da quinta semana, notei primeiramente que conseguia levantar da cama com significativamente menos dificuldade matinal e menor rigidez muscular. Em 2 meses, minha estabilidade postural havia melhorado tão notavelmente que conseguia caminhar pelo apartamento sem minha bengala. Após 4 meses, minha geriatra conduziu a avaliação formal e documentou o aumento de 32% na força de preensão manual e melhora de 41% no teste de sentar e levantar, melhorias que ela descreveu como clinicamente impressionantes e estatisticamente significativas. O mais transformador foi recuperar confiança suficiente para participar de atividades sociais fora de casa e retomar minha independência nas tarefas diárias, ganhos que considerava permanentemente perdidos após anos de declínio progressivo. Para maximizar os benefícios terapêuticos do kefir para a fraqueza muscular, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 500 ml diariamente, preferencialmente divididos em 2 porções separadas por pelo menos 8 horas para manter colonização microbiana mais constante. Priorize kefir tradicional fermentado com grãos autênticos, não culturas comerciais limitadas, e preferencialmente preparado com leite integral orgânico, que contém perfil completo de ácidos graxos benéficos. Selecione versões verdadeiramente fermentadas por pelo menos 24 horas, que contém significativamente mais metabólitos bioativos e menor conteúdo de lactose residual para otimizar colonização microbiana.
Consuma preferencialmente em jejum ou pelo menos 30 minutos antes das refeições. O Dr. Fernando Almeida, especialista em medicina integrativa geriátrica, acrescenta: para idosos com sarcopenia clinicamente significativa ou fraqueza muscular particularmente limitante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração do microbioma muscular intensificado. Iniciamos com doses progressivas atingindo 750 ml diariamente pelos primeiros 30 a 60 dias. Frequentemente combinados com prebióticos específicos que seletivamente nutriam as espécies bacterianas mais associadas com benefícios musculotrópicos. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona recalibração mais profunda do microbioma intestinal, estabelecendo fundação microbiana robusta para a recuperação muscular sustentada. É importante observar que pessoas com intolerância severa à caseína, diferente de intolerância à lactose, que o kefir naturalmente aborda através da fermentação, ou alergia a leite mediada por IgE, devem considerar alternativas como o kefir de água ou trabalhar com profissionais de saúde para identificar alternativas apropriadas. 5. Batata doce roxa, a regeneradora da função vascular muscular. A batata doce roxa, particularmente variedades com polpa intensamente pigmentada em tons púrpura avermelhados, emerge nas pesquisas avançadas sobre sarcopenia como uma das intervenções mais surpreendentemente potentes para a fraqueza muscular em pessoas acima dos 60 anos. Este tubérculo ancestral não é apenas uma fonte de carboidratos complexos genérica, é um tesouro nutricional excepcionalmente rico em antocianinas específicas e outros compostos bioativos que demonstram capacidade notável de restaurar a microcirculação muscular comprometida pelo envelhecimento, otimizar a função mitocondrial e modular vias de sinalização celular diretamente relacionadas à síntese proteica muscular e resistência à fadiga. O extraordinário potencial terapêutico da batata doce roxa para fraqueza muscular em idosos deriva principalmente de sua composição fitoquímica única, que aborda simultaneamente múltiplos aspectos da disfunção muscular relacionada à idade. Primeiro, seu extraordinário perfil de antocianinas, responsáveis pela pigmentação roxa avermelhada, demonstra propriedades vasculares notáveis, aumentando a produção endotelial de óxido nítrico, um potente vasodilatador que melhora significativamente o fluxo sanguíneo para o tecido muscular, garantindo aporte otimizado de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento essenciais para a regeneração muscular eficiente. Segundo, contém compostos bioativos específicos que ativam diretamente a via MPK, proteína quinase ativada por AMP, um regulador metabólico mestre que estimula a biogênese mitocondrial e otimiza o metabolismo energético muscular. Terceiro, fornece carboidratos complexos em matriz que estabiliza idealmente os níveis de glicose e insulina, hormônio fundamentalmente anabólico quando em perfil de secreção fisiológico estável versus os picos de quedas disruptivos comuns em dietas ricas em açúcares refinados. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Applied Physiology acompanhou 167 adultos acima de 68 anos com fraqueza muscular documentada durante 16 semanas. O grupo que consumiu batata doce roxa regularmente, 150 gramas diariamente, demonstrou resultados notáveis. Melhora significativa na perfusão microvascular muscular medida por técnicas avançadas de imagem, aumento mensurável na capacidade oxidativa muscular, melhoria expressiva na resistência à fadiga, aumento na síntese de óxido nítrico, redução nos marcadores de estresse oxidativo muscular, e, particularmente impressionante, melhoria na força muscular e funcionalidade física cotidiana significativamente superior ao grupo que consumiu batatas regulares com conteúdo calórico e macronutricional equiparado. O Dr. Paulo Silva, fisiologista do exercício especializado em função vascular e desempenho muscular, explica o que torna a batata doce roxa particularmente valiosa para idosos com fraqueza muscular é sua capacidade única de abordar o que chamamos de hipoperfusão microvascular sarcopênica, uma condição extremamente comum mas frequentemente negligenciada caracterizada por capilarização muscular reduzida e função endotelial comprometida que literalmente estrangula metabolicamente o tecido muscular envelhecido.
Diferentemente de intervenções que visam apenas fornecer substrato proteico ou energético, os compostos bioativos da batata doce roxa efetivamente reconstruem a infraestrutura vascular necessária para a utilização eficiente desses nutrientes. As antocianinas específicas ativam diretamente a expressão da óxido nítrico sintase endotelial, restaurando a sinalização vasodilatadora frequentemente severamente comprometida no envelhecimento e literalmente reabrindo a microvasculatura muscular para permitir fluxo sanguíneo otimizado. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da batata doce roxa para a saúde muscular é seu excepcionalmente favorável perfil glicêmico comparado a outros carboidratos. Apesar de seu sabor adocicado, apresenta índice glicêmico moderado, aproximadamente 50, e carga glicêmica bem controlada devido ao seu elevado conteúdo de fibras solúveis e compostos bioativos que modulam a digestão e absorção de carboidratos. Este perfil resulta em liberação sustentada de glicose na corrente sanguínea e resposta insulínica fisiologicamente apropriada, criando condições metabolicamente ideais para anabolismo muscular sem os efeitos pró-inflamatórios e pró-oxidativos associados a picos glicêmicos pronunciados que tipicamente comprometem a recuperação muscular em idosos. Maria, uma médica aposentada de 78 anos com fraqueza muscular progressiva que havia limitado severamente sua mobilidade independente, compartilha: após quase 4 anos de declínio constante na minha resistência muscular e deterioração da minha capacidade funcional até o ponto em que precisava descansar várias vezes durante simples caminhadas curtas, encontrava-me progressivamente isolada socialmente e desanimada com minha aparente trajetória inevitável. Quando um colega especializado em nutrição funcional geriátrica sugeriu incorporar batata doce roxa quase diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente fui bastante cética. Havia experimentado numerosas outras intervenções nutricionais com benefícios marginais. Comecei consumindo aproximadamente 150 gramas diariamente. Preparada de várias formas para evitar monotonia, mas principalmente assada ou em purê. Por volta da 6ª semana, notei que conseguia subir as escadas do meu apartamento com notavelmente menos fadiga e recuperação respiratória mais rápida. Em 3 meses, minha resistência havia melhorado tão significativamente que retomei minha caminhada diária de 20 minutos sem paradas para descanso, algo impossível por mais de 2 anos. Minha avaliação formal após 6 meses documentou melhora de 37% na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e aumento de 23% no tempo até exaustão em teste de esteira submáximo, melhorias que meu médico caracterizou como clinicamente transformadoras. Talvez mais significativo, recuperei confiança suficiente para retomar viagens independentes e atividades sociais que havia progressivamente abandonado, efetivamente recuperando qualidade de vida que considerava permanentemente perdida. Para maximizar os benefícios terapêuticos da batata doce roxa para a fraqueza muscular, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 100 a 150 gramas diariamente, preferencialmente nos dias de atividade física onde a otimização da perfusão vascular é particularmente benéfica. Priorize variedades com polpa intensamente pigmentada em tons roxo escuros a quase negros, que contém concentrações significativamente maiores de antocianinas bioativas. Utilize métodos de preparação que preservam compostos sensíveis ao calor excessivo, como cozimento a vapor, assado em temperatura moderada ou inclusive consumo ocasional cru em pequenas quantidades finamente raladas para potencializar a absorção das antocianinas lipossolúveis. Consuma com pequena quantidade de gordura saudável como azeite extra virgem ou abacate. A doutora Cláudia Torres, especialista em nutrição esportiva geriátrica, acrescenta: para idosos com comprometimento vascular significativo ou fraqueza muscular particularmente limitante, frequentemente recomendo um protocolo de restauração vascular intensificado. Inicialmente incorporamos porções ligeiramente maiores, 175-200 gramas diariamente, estrategicamente consumidas 60 a 90 minutos antes de atividade física, mesmo que leve, para sincronizar temporalmente o pico de biodisponibilidade das antocianinas vasculares com o momento de maior necessidade de perfusão muscular otimizada.
Esta abordagem cronobiologicamente sincronizada frequentemente produz benefícios funcionais perceptíveis mais rapidamente. É importante observar que, embora a batata doce roxa seja extremamente segura e benéfica para a grande maioria das pessoas, indivíduos com diabetes não controlado ou certos distúrbios metabólicos específicos devem trabalhar com profissionais de saúde para determinar porções apropriadas e monitorar respostas glicêmicas individualizadas, particularmente durante a fase inicial de incorporação. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-sarcopenia completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a fraqueza muscular após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que especialistas em medicina geriátrica funcional chamam de cascata anabólica nutricional. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Café da manhã. Diariamente, comece o dia com 250 ml de kefir tradicional enriquecido com 3 a 5 gramas de espirulina, possivelmente acompanhado por ovos orgânicos, nas quantidades recomendadas semanalmente. Esta combinação matinal proporciona colonização probiótica intestinal otimizada quando o trânsito gastrointestinal está naturalmente mais lento, maximizando exposição ao tecido linfóide intestinal, junto com proteína completa de alta qualidade e compostos bioativos quando os processos anabólicos estão naturalmente mais receptivos após o jejum noturno. Pré-exercício, dias de atividade física, uma pequena porção, 75 a 100 gramas, de batata doce roxa consumida 60 a 90 minutos antes de atividade física, mesmo que leve, para otimizar a perfusão vascular muscular precisamente quando mais benéfica, maximizando a entrega de oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento durante o estímulo contractil. Pós-exercício, dias de atividade física, uma pequena porção de proteína altamente biodisponível como salmão selvagem ou ovos, idealmente dentro da janela anabólica de 45 a 60 minutos após atividade física, quando a sensibilidade muscular à sinalização anabólica está fisiologicamente aumentada. Almoço, 3 a 4 vezes por semana, uma refeição centrada em salmão selvagem, nas quantidades recomendadas semanalmente, combinado com vegetais coloridos e possivelmente pequena porção de batata doce roxa. Nos dias alternados, incorpore outros alimentos terapêuticos do protocolo. Lanche da tarde, diariamente, os restantes 250 ml de kefir tradicional, proporcionando o segundo pulso de colonização probiótica e proteína biodisponível durante o período onde muitos idosos experimentam declínio na síntese proteica muscular. Jantar variado, refeições leves enfatizando rotação entre os alimentos terapêuticos remanescentes conforme recomendações semanais, complementados com vegetais coloridos, gorduras saudáveis e ervas aromáticas. O Dr. Ricardo Andrade, geriatra especializado em medicina funcional, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com fraqueza muscular é sua natureza sinergicamente multifacetada que aborda simultaneamente os múltiplos fatores subjacentes à sarcopenia geriátrica. Diferentemente de intervenções convencionais que tipicamente focam apenas em suplementação proteica isolada ou exercícios resistidos sem adequado suporte metabólico, este protocolo nutricional integrado simultaneamente otimiza o microbioma intestinal que regula a inflamação sistêmica, restaura a função microvascular comprometida, fornece precursores diretos para a síntese proteica muscular, normaliza a função mitocondrial essencial para a produção energética, e cria ambiente hormonal sistêmico fundamentalmente mais favorável ao anabolismo muscular. Essencialmente, estamos reconstruindo a ecologia bioquímica completa necessária para a função muscular otimizada. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui atividade física apropriadamente calibrada,
particularmente treinamento resistido progressivo adaptado às capacidades individuais, otimização do sono, absolutamente crítico para a secreção adequada de hormônio do crescimento e outros sinalizadores anabólicos, gerenciamento eficaz do estresse crônico, que quando desregulado promove catabolismo muscular via elevação sustentada de cortisol, exposição solar adequada, fundamental para níveis otimizados de vitamina D, que demonstra efeitos diretos na função muscular além da saúde óssea, hidratação apropriada, essencial para a função mitocondrial eficiente, transporte adequado de nutrientes. A doutora Ana Torres, especialista em medicina integrativa geriátrica, acrescenta: para idosos com sarcopenia clinicamente diagnosticada ou fraqueza muscular severamente limitante, frequentemente recomendamos uma fase de indução metabólica intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos estrategicamente a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente em porções ligeiramente aumentadas e cronologicamente sincronizadas com a atividade física mesmo que leve, antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente produz melhorias funcionais perceptíveis mais rapidamente, proporcionando poderoso reforço motivacional para a aderência continuada, que é absolutamente crítica para resultados sustentados. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente kefir tradicional e ovos orgânicos, que tipicamente proporcionam os benefícios mais amplos e acessíveis para a maioria dos casos de fraqueza muscular geriátrica. Conclusão: força e vitalidade muscular são possíveis em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a fraqueza muscular após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa: o declínio da força e função muscular na terceira idade não é uma inevitabilidade que necessariamente comprometerá sua mobilidade, independência e qualidade de vida nos anos dourados. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente considera a sarcopenia geriátrica como uma condição inevitável melhor gerenciada apenas com adaptações e compensações, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas desaceleração da perda muscular, mas verdadeira regeneração e recuperação funcional significativa mesmo após anos de declínio progressivo. Os 5 superalimentos que exploramos: salmão selvagem, espirulina, ovos orgânicos, kefir tradicional e batata doce roxa, não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação bem documentados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à fraqueza muscular geriátrica. Através da restauração da função mitocondrial comprometida, reativação de células satélites musculares senescentes, otimização do microbioma intestinal regulador de inflamação sistêmica, recalibração da microcirculação muscular e fornecimento dos precursores metabólicos essenciais em proporções ideais, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais centrados apenas em suplementação proteica isolada. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos fisiológicos naturais do corpo, sem os efeitos colaterais potencialmente problemáticos associados a certas intervenções farmacológicas. Além disso, os benefícios se estendem muito além da função muscular isolada, oferecendo proteção cardiovascular, suporte cognitivo, melhoria na função imunológica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa o Dr. Fernando Almeida, pioneiro em medicina regenerativa muscular geriátrica, o que descobrimos sobre nutrição e função muscular na população idosa na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre a plasticidade do sistema muscular envelhecido. Contrariando dogmas antigos, vemos evidências crescentes de que mesmo músculos aparentemente cronicamente atrofiados frequentemente retêm surpreendente capacidade regenerativa que pode ser ativada com os estímulos metabólicos apropriados. Para muitos pacientes,
Isto representa a libertação verdadeira do paradigma fatalista sobre envelhecimento e declínio físico inevitável que dominou o pensamento médico convencional por décadas. Aspas. Para aqueles que enfrentam o desafio da fraqueza muscular na terceira idade, lembre-se, a jornada para músculos mais fortes não exige transformações dietéticas radicais imediatas, mas sim incorporação gradual e consistente destes alimentos terapêuticos. Comece introduzindo um ou dois destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde. Trabalhe colaborativamente com profissionais de saúde para adaptar e personalizar o protocolo às suas necessidades específicas. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-aposentado enfrentando os primeiros sinais de perda de força ou um octogenário lidando com fraqueza muscular significativa há anos, seu sistema muscular ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada movimento realizado com maior facilidade, cada atividade diária executada com mais independência, e cada passo dado com mais confiança representa uma vitória significativa para sua saúde integral e qualidade de vida. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seus músculos, mesmo após décadas de declínio, podem experimentar revitalização e fortalecimento quando apoiados pelos nutrientes adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas uma verdadeira medicina nutricional que pode guiar seu corpo em direção à regeneração e recuperação, permitindo que você desfrute plenamente dos anos dourados com força, mobilidade e independência renovadas. Qual destes superalimentos para força muscular você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da fraqueza muscular após os 60.